Mel, como é que será que eu consigo enriquecer se eu cresci numa família que não era muito abundante financeiramente? Na minha casa não se falava sobre dinheiro, a gente nunca aprendeu a administrar muito bem o dinheiro, a fazer investimento, eu nunca recebi uma educação financeira. Então a gente vai falar um pouco sobre isso nesse vídeo de hoje, porque se a gente quer enriquecer, se a gente quer transformar completamente a nossa realidade financeira, a gente precisa aprender a pensar como uma pessoa rica, administrar o dinheiro como uma pessoa rica, a gente precisa entrar numa frequência de abundância que é uma frequência de pessoas ricas. Então, se você quer transformar sua vida financeira, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que tem informações muito importantes que vão te ajudar demais nesse processo de transformação. Se você está chegando agora e não me conhece, eu sou Mel, sou uma baiana que mora aqui no Vale do Silício, na Califórnia, sou neuropsicóloga. Antes da gente começar o vídeo, daqui um abraço. Receba meu abraço nesse vídeo de hoje. Se você é novo ou nova, tá chegando agora, deixa aqui embaixo o seu nome nos comentários de onde você é, que eu vou te dar as boas-vindas pessoalmente. Pra gente iniciar esse vídeo de hoje, eu queria contar uma história. Eu vou abrir meu coração pra vocês e contar uma história que aconteceu comigo na minha infância. Talvez você se identifique ou você tenha uma história parecida ou semelhante ou não. Mas o seguinte, quando eu era pequena, meus pais, eles tinham um carro que era muito velho. Na verdade, durante toda a minha infância, meus pais sempre tiveram carros usados, carros velhos e carros que não eram de uma marca de luxo nem nada disso. E eu tinha muita vergonha, porque no meu colégio as pessoas tinham carros muito bons, as pessoas comparavam muito essa coisa de carro, de roupa, e eu não tinha condições de ter um carro maravilhoso, luxuoso, nem nada disso. Então, todas as vezes que meu pai ia me buscar no colégio, meu pai tinha um Fusquinha verde, já teve um Chevette branco também, bem velhinho, mas, né, eu lembro muito dessa época do Fusquinha verde. Quando ele me buscar no colégio, eu ficava morrendo de vergonha. E eu falava, pai, não para na porta do colégio, não para, porque todo mundo vai rir de mim. Eu tinha muita vergonha, eu ficava com vontade de enfiar minha cara no buraco. Eu era uma criança que me preocupava muito com isso, porque a minha autoestima já não era muito boa. E para além disso, as pessoas ficarem dando risada de mim, eu ia me sentir muito mal. Então, eu falava, pai, por favor, não para na frente do colégio. E aí meu pai falava assim, o seguinte, eu vou parar na porta do colégio, porque não importa o carro que você tenha, o importa quem nós somos, qual é o nosso caráter. Ele explicava todas essas coisas, mas pra mim, uma pré-adolescente, eu não queria saber desse papo. Eu só me sentia muito mal por ter um carro que era um carro velho, que não era um carro considerado bom pelas pessoas. E aí teve uma situação muito específica que eu tava no meu balé, e no meu balé as meninas eram muito ricas, e a gente tinha um grupo muito legal, muito maravilhoso, a gente era super amiga, super unida, a gente brincava muito. E meu pai sempre chegava atrasado no balé. E tava tudo bem. Meu pai foi uma pessoa que durante a minha infância ele chegava muito atrasado, gente. E aí teve um dia que ele chegou cedo. E eu tava sentada na escadinha, nunca vou esquecer, com todas as outras meninas esperando os pais. E meu pai foi um dos primeiros a chegar. E eu entrei no carro. E aí, tudo bem, fui pra minha casa e tal. Nessa época do balé, eu acho que a questão da escola veio depois, porque nessa época do balé eu ainda era menorzinha ainda. Eu não tinha muito essa noção de carro bom, carro ruim, carro antigo, carro velho, carro novo, eu não tinha. Então, a história do balé veio antes. Talvez por isso até tenha se reforçado com essa coisa do colégio. Mas enfim, eu tava esperando meu pai chegou com o carro, eu entrei no carro e fui embora. Quando foi a próxima aula de balé, 2 dias depois, ninguém queria falar comigo. Nenhuma menina do balé queria ser minha amiga. E eu não entendia por quê. Nessa época eu não tinha essa noção. E aí, todas elas, conversando entre si, kkk, veio uma e falou assim, ó, a gente não pode ser sua amiga porque você é muito pobre. E eu fiquei assim, tão arrasada, tipo assim, eu não tinha essa consciência que eu era pobre porque o carro de meu pai era um carro velho. E a partir daquele dia eu fiquei com muita vergonha, eu fiquei muito mal e eu perdi todas as minhas amigas. Então foi do balé. Então foi um momento assim muito marcante pra mim, foi um momento muito triste. Então eu cresci com diversas situações em que eu me sentia uma pessoa pobre. Além de ter as questões de autoestima, que eu já contei pra vocês aqui no canal, eu tinha essa questão de achar que eu era uma criança pobre. E aí, a gente tá fazendo um estudo do livro agora que se chama Os Segredos da Mente Milionária, onde a gente fala justamente sobre mentalidade abundante, sobre crenças que às vezes a gente veio de infância
repetidamente confirmando ao longo da nossa vida e que fez com que a gente pensasse de uma determinada forma e por a gente pensar dessa determinada forma, a gente acabou atraindo para nossa vida uma determinada realidade financeira. Só que, gente, sempre é tempo da gente transformar as nossas crenças e a gente se tornar uma nova pessoa que cria uma realidade completamente diferente. Hoje em dia, eu moro aqui no Vale do Silício, eu tenho minha casa aqui na Califórnia, eu aprendi a criar muito mais abundância financeira para minha vida, justamente porque eu desafiei aqueles pensamentos, eu desafiei aquelas crenças. Aquilo que eu vivi na minha infância não determinou o meu futuro nem a minha realidade. Esse livro, inclusive, foi um livro muito importante no meu processo de transformação, porque eu apliquei tudo que tinha aqui nesse livro e eu fui não só lendo, mas colocando em prática cada um desses ensinamentos e fui questionando cada vez mais essas crenças que eu tinha com relação ao dinheiro. E aí, a gente tá aqui na página 122. Se você tem o livro, pega o livro, que a gente tá fazendo esse estudo comentado, mas se você não tem um livro, não faz mal. Continua nesse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que tem coisas importantes aqui pra você. E aí, a gente parou nessa parte que diz o seguinte, ó. Nathalie, outra das minhas alunas, me disse que os seus pais eram o máximo em termos de avareza. Não era o caso dos meus pais, não, tá? Meus pais não eram pessoas avarentas, eles simplesmente não tinham grandes condições. Então ela diz o seguinte, o pai tinha um carro velho de 15 anos, enferrujado, e ela sentia vergonha de ser vista nele, igual a mim. Principalmente quando a mãe ia buscá-la na escola. Conheço essa história. Sempre que entrava no automóvel, rezava para que ninguém estivesse olhando. Nas férias, a sua família nunca se hospedava em hotéis e pousadas, nem viajava de avião. Eram 11 dias cruzando o país de carro e acampando ao longo do caminho todo ano. Eu acampei muito com meus pais, a gente já ficou em hotéis muito simples. Eu lembro que uma vez a gente viajou, ficou num convento de freiras, porque era mais barato. A gente viajava assim, meus pais gostavam muito de viajar, mas a gente nunca viajou, fez coisas tão luxuosas assim. Mas, obviamente, meus pais, eles são empreendedores, a coisa foi melhorando. Quando eu fiz 15 anos, eles me deram uma viagem pra Disney, foi minha primeira viagem aqui pros Estados Unidos, que eu fiquei apaixonada, falei, eu vou morar nesse lugar. Enfim, mas continuando a história. Em sumo, tudo era caro demais. Então, os pais de Nathalie, tudo eles achavam que era caro demais. Pelo modo como agiam, Nathalie pensava que eles eram pobres, mas o pai ganhava 75 mil dólares por ano, o que na época lhe parecia bastante dinheiro. Então, ela ficava confusa. Por odiar a sovinice dos pais, Nathalie tornou-se o oposto deles. Só queria o que fosse caro e de primeira qualidade. Quando começou a ganhar seu próprio sustento e foi morar sozinha, torrou sem perceber todo o seu dinheiro e muito mais. Eu acho que isso acontece com muita gente que teve uma infância assim um pouco mais difícil ou que não conseguia ter as coisas de qualidade. Eu, por exemplo, para eu ter uma bolsa da C&A, eu tinha que juntar muito do meu estágio para comprar uma bolsa da C&A. Então, quando eu comecei a fazer meus lançamentos, eu comecei a empreender, minha visão era, eu vou comprar a bolsa que eu quiser dentro da Prada, que é uma loja que eu gosto muito. Eu falei, eu vou entrar na Prada, eu vou escolher a bolsa que eu quiser. E eu escolhi a bolsa mais cara que tinha na Prada. Eu amo, que é daquele couro zafiano. Eu amo essa bolsa. Mas, obviamente, o meu pensamento mudou. Eu acho que era muito uma coisa de, eu quero provar pra mim mesma que eu sou capaz também de ter as coisas que eu desejo, que eu quero. Então, aquilo ali foi como se fosse um marco, assim, eu consegui chegar lá, sabe assim? Enfim, e aí ele disse, Nathalie tinha cartões de crédito, cartões de afinidade e muitos outros e abusou de todos eles até não conseguir pagar nem sequer as prestações mínimas. Nessa época, ela se inscreveu no seminário intensivo da Mente Milionária, que é o seminário que esse autor do livro ele dá, que é o T. Harv Eker. Segundo as suas próprias palavras, foi o que a salvou. Na sessão em que identificamos a sua personalidade de dinheiro, toda a vida de Nathalie mudou. Ela entendeu por que ela gastava tanto. Era uma forma de ressentimento contra os pais por serem tão sovinas. Então, isso é uma coisa até que a gente trabalha dentro do meu curso que se chama The Way, que é um curso que chama O Caminho. É um curso de reprogramação mental, onde a gente trabalha muito as nossas crenças e por que a gente foi programado de uma determinada forma e como é que a gente faz o processo inverso de desprogramação, né? Que não é desprogramação, é de ressignificar a nossa história e as crenças que a gente recebeu. Isso é muito importante, porque aí a gente vai começar a se atentar que às vezes a gente está agindo de uma determinada forma no mundo, justamente ou porque a gente está repetindo um padrão dos nossos pais, ou porque a gente está repetindo um padrão contrário aos nossos pais. Porque isso acontece muito também, gente. Às vezes a gente não se dá conta e fala assim, não, meu pai era muito canguinha, era muito casquinha, e eu não sou mão aberta, eu gasto com o que eu quero. E às vezes você acaba sendo aquela pessoa que acaba se endividando, que acaba gastando com coisas que nem gostaria tanto assim
assim de gastar fica de uma forma desmedida, justamente porque você está sendo o oposto. Isso também, quando você é o oposto do que seus pais eram, também é uma forma de absorção de padrão. É uma forma de herdar um padrão. Às vezes a gente herda um padrão repetido, às vezes a gente herda um padrão contrário. Dentro do The Way a gente entra muito mais a fundo nisso, de entender esses padrões. Mas enfim, na sessão em que ela identificou a personalidade de dinheiro, ela realmente mudou. Ela entendeu por que ela gastava tanto, porque ela tinha esse ressentimento dos pais no fundo. E também para provar a si mesma e ao mundo que ela não era tão unha de fome quanto eles. Nathalie diz que desde que fez o curso e alterou o seu modelo, não teve mais ânsia de gastar com coisas sem sentido. Eu acho que isso aconteceu muito comigo também, nesse sentido de eu queria ter as coisas que eu nunca pude ter. Mas depois que você começa a ter coisas que você um dia quis ter, você vê que, na verdade, aquilo não é tão importante assim. Eu não sou assim, eu não coloco na minha felicidade, eu não coloco tanto poder nas coisas materiais. As coisas materiais são incríveis, é bom a gente ter desejos materiais, mas não me enchem os olhos, sabe, gente? Não me enchem os olhos. Nada vai estar acima do meu dia a dia com a minha família, das coisas que são gratuitas de verdade. Então, é muito interessante isso quando você começa a questionar por que eu tenho essa vontade de ter todas essas coisas. Será que tem algo em mim que tá querendo provar pra mim mesma que eu sou capaz de conseguir? Será que eu tô repetindo um padrão que meu pai e minha mãe tinham? Será que eu tô repetindo um padrão contrário? Quando você começa a desafiar esses pensamentos, não é que você vai parar de desejar. Eu não parei de desejar ter coisas materiais, mas elas ganham outra proporção dentro da sua vida, que é uma proporção no lugar que elas deveriam estar. Não é uma proporção de deslumbre, ai meu Deus, eu só vou ficar feliz, só vou pra uma festa quando eu tiver tal coisa, só vou ficar feliz quando eu tiver tal carro. Não, você é feliz hoje com o que você tem, com a realidade que você tem. Então, ele vai dizer o seguinte, ela nos contou que certa vez caminhava por um shopping center quando viu na vitrine de uma de suas lojas favoritas um lindo casaco de couro marrom claro. Na mesma hora sua mente disse, esse casaco ficaria ótimo em você, combinaria muito bem com seu cabelo louro. Você precisa dele porque não tem nenhum casaco bonito e elegante. Ela entrou na loja e disse que gostaria de experimentá-lo. Nesse momento viu a etiqueta com preço de $400. Nunca havia desembolsado tanto dinheiro por um casaco. A sua mente insistiu. E daí? Ele fica lindo em você. Depois o dinheiro entra e você paga. Segundo Nathalie, foi naquele instante que ela descobriu a profundidade dos princípios da mente milionária. No momento em que sua mente a estimulava a comprar, o seu arquivo mental novo e mais positivo apareceu e disse, será muito mais útil depositar esse dinheiro na conta da sua liberdade financeira. Para que você precisa desse casaco? Você já tem um em casa e ele ainda está muito bom. Ela decidiu, então, suspender a compra até o dia seguinte, em vez de fazê-la na hora, como de costume, e não voltou mais à loja. Então, tem pessoas que são muito impulsivas na hora de comprar. Eu não sou uma dessas pessoas, não. Eu não faço compras impulsivas, não. Eu compro coisas que eu realmente gosto, que eu acho que são coisas que combinam comigo, que eu preciso, que vão me deixar mais feliz, que vão me deixar mais bonita. Eu não faço compras impulsivas, não. Mas tem pessoas que fazem compras muito impulsivamente, que nem essa Nathalie. Então, é interessante para essas pessoas que têm essa questão, toda vez que for comprar, voltar para casa e dar um tempo para poder pensar. Quando você chegar em casa e você dormir no dia seguinte, nem sempre você vai ter aquela mesma vontade, aquele mesmo desejo. Às vezes é um desejo que veio automaticamente na sua cabeça porque você quer suprir alguma necessidade. Às vezes é porque você pensa assim, poxa, eu tô trabalhando demais, eu mereço esse casaco. Ah, eu sei lá, eu vou pra uma tal festa, eu preciso desse casaco. E coloca um valor nas coisas que é muito maior do que elas realmente têm. Às vezes uma roupa que você já tinha dá pra você usar novamente. Ou talvez nem seja aquilo que você gostaria de verdade. Quando você vai ver no seu armário, não combina muito com as outras coisas. Então é interessante que você faça exercício também de dar um tempo, refletir e pensar se é isso que você quer. É diferente de você ser casquinha e não querer gastar com coisas que realmente você ama. Eu já tive momento de chegar num lugar e falar, rapaz, eu amei isso, eu vou querer. Se eu tô na dúvida, eu nunca levo. Sempre a dúvida, meu pai me ensinou isso, a dúvida é não, eu nunca levo. Porque a gente tem que ser abundante também, não é porque a coisa tá ali na nossa frente
que a coisa vai desaparecer, não vai ter mais daquilo ali. Antigamente eu tinha isso, não podia ver uma promoção que parece que o negócio ia desaparecer e que nunca mais eu ia ter aquilo ali. Hoje eu tenho um pensamento muito mais abundante. Tá ali uma calça, tá bonita, gostei, mas tô em dúvida, não vou levar naquele momento, vai aparecer de novo, vai aparecer outra, vai aparecer outras muito melhores. Então, quando a gente vai entrando nessa frequência de abundância, a gente vai se sentindo mais tranquilo também com relação às compras. Você acha que uma pessoa muito rica vai ficar pensando, essa calça vai desaparecer, não vai ter outra? Não! Obviamente que não. Como é que é um pensamento de um rico? Não, se eu não comprar aqui, depois eu mando alguém comprar pra mim, outro dia eu entro na internet e eu compro, mesmo que esteja com preço mais caro, eu compro. Não vai ficar naquela angústia de ter que comprar tudo aquilo naquela hora, desesperadamente, porque isso é um pensamento de escassez, como se aquilo ali fosse faltar. Então, quando você dá esse tempo pra você pensar, você pode decidir, poxa, é isso mesmo que eu quero, é nisso que eu quero aplicar meu dinheiro e vou fazer a minha compra consciente, seja barato, seja caro. Cada dia mais eu prezo por coisas que são boas. Eu acho que eu me tornei mais minimalista. Não vou dizer que eu sou uma pessoa super minimalista, mas eu me tornei mais minimalista quando eu comecei a comprar coisas que tinham qualidades muito melhores, mesmo que fossem mais caras, e que são coisas que eu gosto muito e que eu vou usar muito. Então, eu hoje compro de uma forma muito mais assertiva, porque eu entendo as coisas que eu gosto, eu entendo o meu estilo. Eu prefiro comprar, por exemplo, uma camiseta branca como essa, de uma malha muito boa, do que várias camisetinhas baratinhas que vão se desfazendo, sabe? Então, ele disse que Nathalie preferiu depositar o dinheiro na conta para a liberdade financeira. Então, às vezes, um dinheiro que você está investindo de uma forma impensada pode ser utilizada de uma forma muito melhor se você utilizar aquele dinheiro, por exemplo, pra uma coisa que vai te fazer muito mais feliz, para viver uma experiência, para fazer uma viagem. Não tô dizendo que é o seu caso, nem que você não possa também ter as duas coisas, mas tem muita gente que sai gastando de maneira desenfreada, sem realmente analisar os desejos profundos do seu coração, aquilo que realmente faz sentido. Então, vale a pena começar a adotar esse método de Nathalie, de esperar ir para casa e pensar mais um pouco sobre o que você quer, em que você quer investir aquele dinheiro. E aí ele diz que Nathalie observou que seus arquivos mentais de gratificação material tinham sido substituídos por arquivos de liberdade financeira. Ela não estava mais programada para gastar. Hoje sabe que é útil usar o exemplo dos seus pais para economizar e ao mesmo tempo se permitir desfrutar de prazeres com o que deposita na sua conta de diversão. E aí a gente falou um pouco sobre isso, eu não vou nem entrar muito a fundo nisso aqui, na questão de economizar. Eu não gosto muito dessa palavra economizar, eu já inclusive falei sobre isso aqui, porque economizar dá uma ideia de que a gente tá segurando aquele dinheiro. E o dinheiro ele precisa de movimento, mas é diferente da gente guardar aquele dinheiro para um determinado investimento. Então, eu optei por não comprar essa roupa porque eu quero investir na minha conta de diversão, porque eu quero viajar, ou porque eu quero investir em criptomoeda, porque eu sei que isso vai me dar um retorno maior lá na frente. Então, é diferente de economizar, dá uma sensação de que você tá segurando o dinheiro para não gastar. E às vezes as pessoas estão economizando para caso alguma coisa aconteça, uma conta de vai que no futuro eu precise. Então, quando a gente economiza e guarda com essa vibração de escassez ou com essa vibração de que algo pode acontecer, realmente algo vai acabar acontecendo para confirmar a nossa crença. A vida está sempre confirmando a nossa crença. Aquilo que a gente acredita está sempre sendo refletido na nossa realidade. Então, se você guarda e economiza para caso um dia algo aconteça, esse algo vai acontecer e você vai dizer, tá vendo que eu falei que era para ter guardado? Porque a vida vai sempre confirmar aquilo que você acredita. Isso não quer dizer que Nathalie não pudesse comprar a roupa que ela gostaria e também colocar na conta da diversão, tá? E aí ele vai dizer, algum tempo depois, Nathalie fez com que seus pais participassem do seminário para que passasse a agir de modo mais equilibrado. Emocionada, ela disse que eles começaram a se hospedar em hotéis, compraram um carro novo e depois aprenderam a pôr o dinheiro para trabalhar para eles. Aposentaram-se como milionários. Hoje ela compreende que para ser milionária não precisa ser tão sovina quanto seus pais foram. Então, mão de vaca, sabe? Mas sabe também que se gastar o seu dinheiro de uma forma desmedida, como antes, que era um padrão espelhado dos pais, nunca será financeiramente livre. Nas suas próprias palavras, é fantástico ter o meu dinheiro e a minha mente sobre controle. Então, eu acho que é muito isso, é ter esse controle mental e avaliar o que realmente faz sentido para você. Não é você ficar economizando todo o dinheiro e não desfrutar das coisas que você gostaria, das experiências com a sua família, de viagens, de momentos incríveis, de criar memórias com aquele dinheiro, de ter mais liberdade de tempo também, de comprar
comprar coisas que você gosta porque sim, você merece. Então, pra gente avançar financeiramente, a gente vai estar sempre fazendo esse exercício de subir um degrau a mais e ao mesmo tempo ir se segurando nesse novo patamar de realidade. Então, eu quero crescer mais financeiramente, mas eu quero ficar só guardando dinheiro, eu vou ficar vibrando ali na escassez e eu não vou crescer financeiramente, eu não vou me tornar uma pessoa realmente rica. Então, eu preciso também começar a pensar como rico, a desfrutar como os ricos, a desfrutar de restaurantes bons, a desfrutar de roupas boas, de viagens boas, de desfrutar de coisas que os ricos desfrutam e sentir que eu sou capaz, sentir que eu sou merecedora. Até onde eu consigo fazer de acordo com a minha realidade. E enquanto eu vou fazendo isso, eu vou também aprendendo a movimentar e administrar o dinheiro como as pessoas ricas. Então não é nem segurar todo o seu dinheiro, nem sair gastando tudo demais. É um equilíbrio entre você ir avançando e se mantendo naquele novo padrão de realidade. Porque cada vez que você vai alcançando um novo padrão, que você começa a comer em restaurantes melhores, que você começa a se permitir coisas melhores, você entra numa nova frequência de realidade. E toda vez que você entra nessa nova frequência de realidade, você acessa pessoas diferentes. Às vezes você tá malhando numa determinada academia, como eu, que tinha um padrão de pessoas. Hoje eu malho numa academia que é 8 vezes mais cara do que a que eu malhava anteriormente. E é outro padrão. Ali você vai encontrar outro grupo que é completamente diferente. Agora na minha academia tem clube do livro, tem clube de tênis, tem clube de golfe. Então você vai ver que tem pessoas que têm um nível diferente. E aí você vai se colocando nesse novo padrão de realidade e aos poucos você vai galgando novos espaços porque você vai entrando naquela frequência vibracional e o ambiente vai moldando muito quem você é. E você vai se sentindo cada vez mais abundante, cada vez mais rica, cada vez mais merecedora, mas você também tem que dar esse passo de acordo com aquilo que é possível para você nesse momento e aí você vai alcançando um degrau de cada vez. Eu quero, no ano que vem, estar muito melhor do que eu tô hoje. Esse ano eu tô muito melhor do que eu estava ano passado e assim, consequentemente. Então, não é sair gastando de uma forma desmedida, mas a gente precisa ir subindo novos degraus para que a gente possa avançar financeiramente. E aí ele vai dizer, volto a dizer, a ideia é fazer o seu dinheiro trabalhar para você tanto quanto você trabalha para ele. Para isso é necessário poupar e investir em vez de gastá-lo, como se essa prática fosse a sua missão de vida. Chega a ser engraçado, os ricos possuem muito dinheiro e gastam pouco, ao passo que as pessoas de mentalidade pobre têm pouco e gastam muito. Longo prazo versus curto prazo. Quem pensa pequeno trabalha para ganhar o dia de hoje, enquanto as pessoas ricas trabalham para investir no amanhã. E aí é super interessante isso, porque quanto mais eu tenho convivido com pessoas que são muito mais ricas, eu tenho percebido que essas pessoas são muito menos preocupadas com gastar com roupa, com coisas assim para mostrar para as outras pessoas, principalmente coisas, artigos de luxo para mostrar para as outras pessoas e muito mais preocupadas em viver experiências incríveis e viver experiências exclusivas, porque simplesmente elas têm acesso a marcas, têm acesso a todas essas coisas, então isso já não enche mais os olhos dessas pessoas. Elas querem o exclusivo, elas querem viver experiências maravilhosas, criar memórias e nos eventos que eu viajo, né, com um grupo de mastermind, quando eu vou pro almoço VIP que chama Diamond, é um evento, é um almoço que tem as pessoas mais VIP que pagam mais caro pra estar ali naquele evento. E aí é impressionante como as pessoas são as pessoas que se vestem mais simples. Mais simples. Quando você vai perceber, principalmente a galera que se veste com muita marca, bolsa de marca, sapato alto, coisa de luxo, tem muito brasileiro, tem muito latino. Essa é a realidade, tá, gente? Dos eventos que eu tô indo. Não é um julgamento de valor com relação a isso, mas você percebe de cara que as pessoas muito ricas, elas se vestem muito mais simples. Impressionante isso. Às vezes vão pro almoço VIP de moletom, super à vontade, ou com roupas mesmo confortáveis. Você não vê ninguém exibindo bolsas e marcas. Muito pouco você vê, só que na plateia, na parte que estão as pessoas mais classe média, você vê mais isso e muitos que você encontra são brasileiros. E eu sou brasileira, então não é uma crítica para os brasileiros, mas talvez porque nós brasileiros temos menos condições de comprar essas coisas aqui dos Estados Unidos, essas marcas, enche nossos olhos e a gente, tanto que encheu os meus, eu queria uma bolsa da Prada, né, eu queria uma bolsa da Gucci, eu queria todas essas coisas. Hoje em dia não enche mais tanto meus olhos, mas
É impressionante essa comparação dentro dos eventos que eu vou, que são eventos de 4.000 pessoas, que o grupo seleto de multimilionários que senta ali, você não vê nada disso. Impressionante. E aí ele fala que os ricos, eles se preocupam muito mais em investir para eles receberem em algum momento amanhã do que gastarem hoje. Então isso a gente vê muita gente que quer gastar no imediato porque quer o carro perfeito, porque quer a bolsa de luxo para poder ir para festa, porque quer determinada roupa para poder estar em determinados grupos sociais e pensa um pouco no investimento. Quando você vai conversar, a pessoa não tem um investimento, não tem uma fonte de renda passiva, porque todo o dinheiro vai para mostrar para as outras pessoas. Eu já conheci muita gente assim. E pessoas às vezes que você não dá nada, assim, quando você olha, você pensa, poxa, pessoa super simples. Quando você vai ver, tem 3, 4 fontes de investimento, 3, 4 casas aqui nos Estados Unidos e que tá menos preocupada com ter aquela coisa ali imediata para mostrar do que ter um investimento a longo prazo. Então, se a gente quer, não que uma coisa exclua a outra, tá? Você pode ter a bolsa de luxo que você quer, se arrumar de uma forma bastante luxuosa, não tem nada de errado nisso, e também ter as suas fontes de investimento. Eu acho que o que ele está dizendo aqui é que existem grupos e grupos, existem grupos que focam muito no externo, naquilo que tem para mostrar e acabam esquecendo de ter as suas fontes de investimento, de colocar o dinheiro para trabalhar para você e ter mais liberdade de tempo, mais liberdade geográfica, mais liberdade de fazer aquilo que você quiser, de utilizar e usufruir do dinheiro da forma que você quer. E outras pessoas aqui que estão super estressadas, vivendo uma vida estressante de trabalho, mas estão luxando e não estão fazendo o dinheiro trabalhar para si, sabe? Então é pra gente começar a também refletir sobre isso. E aí, só pra gente finalizar, ele vai dizer o seguinte: os ricos compram ativos, coisas cujo valor provavelmente aumentará. As pessoas de mentalidade pobre adquirem passivos, coisas cujo valor com toda certeza diminuirá. Quem é rico coleciona terras e propriedades. Os que têm uma mentalidade pobre juntam contas a pagar. E eu ofereço a você o mesmo conselho que eu dou aos meus filhos: comprem imóveis. Embora seja melhor adquirir aqueles que produzam fluxo de caixa, na minha opinião, qualquer imóvel é melhor do que nenhum. E aí a gente vai falar um pouco mais sobre isso no próximo vídeo. Eu também gosto de fazer investimento com imóveis, eu faço investimento em imóveis no Brasil e também aqui nos Estados Unidos. Graças a Deus, depois desse grupo de investimento, a gente começou a fazer esses investimentos aqui também. Eu tenho a minha casa também aqui nos Estados Unidos, que também é uma forma de investimento. E a gente vai entrar mais a fundo nisso, tá? Então é isso. Eu espero que esse vídeo de hoje tenha te ajudado de alguma forma, tenha feito você questionar algumas crenças que talvez você tenha com relação ao dinheiro, que às vezes vieram da sua infância e que você nunca parou para analisar ou para se perguntar: será que eu tô repetindo um padrão dos meus pais? Será que eu tô repetindo um padrão exatamente contrário aos meus pais só para provar que eu não sou como eles? Talvez seu pai ou sua mãe eram gastadores demais e você prova que você consegue segurar o dinheiro, controlar o dinheiro, mas você se torna uma pessoa que também não se permite viver experiências. Eu tive só pra gente encerrar, eu tive uma aluna uma vez que ela me contou que a mãe dela sempre falava assim: não compra água na rua, água se bebe em casa, água é de graça. E ela ficou com isso na cabeça e, sem perceber, ela virou uma mulher adulta, empresária, muito bem sucedida, e ela disse que às vezes ela ficava passando sede na rua e não comprava porque ela tinha essa conversa dentro da cabeça dela, dizia: não compre água na rua porque água é de graça, se bebe em casa. E ela disse que nunca tinha parado para se questionar. E aí uma vez ela assistindo às aulas do curso, ela disse assim: Mel, caiu uma ficha assim para mim tão grande de por que sem perceber a gente repete padrões que a gente ouviu na nossa casa ou que foram repetidos dentro da nossa casa. Só que às vezes a gente repete padrões contrários à nossa casa. A gente pode falar mais sobre isso também nos próximos vídeos, tá? Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like. A gente tá quase finalizando. Falta isso aqui. E depois a gente vai escolher um outro livro pra gente fazer esse estudo comentado juntas. Então, se você quiser deixar uma ideia de livro que você já leu e que você acha interessante pra gente ler aqui no canal, não precisa ser somente sobre abundância financeira. Eu gosto muito de falar sobre dinheiro e sobre abundância financeira, então pode ser, né? Eu pensei até no livro do Wallace, como é o nome dele? Ah, esqueci agora. Fugiu da minha memória. Eu falei no vídeo passado e agora esqueci. Esqueci, gente, completamente. Mas, enfim, é bom que eu tenha esquecido, que vocês vão dar as ideias de vocês sem se influenciar pela minha. Me fala que livro você gostaria que eu fizesse um estudo comentado aqui no canal, tá? E a gente se vê agora todas as terças, quintas e
às vezes aos sábados. Um abraço, deixa seu like, comenta aqui embaixo, porque isso ajuda meu canal a crescer também, tá bom? Um abraço e até mais.